Queridos, mesmo sendo domingo de Páscoa, eu quero seguir aqui na nossa série Vida de Passarinho, lutando com o pecado da ansiedade. Porque afinal de contas, como nós estamos comentando, se Jesus morreu e ressuscitou, significa que a nossa fé é verdadeira. E se a nossa fé é verdadeira, nós não temos motivo algum para estarmos preocupados. Rosa? Alô? Muito bem. Qualquer coisa eu pego outro. Nós não temos motivos algum para estarmos preocupados. Meus irmãos, na semana passada, quando nós começamos essa série, eu fiz um contraste entre a vida de gado que o mundo pode nos oferecer. É uma vida de incertezas e uma vida de escravidão, onde pessoas são dirigidas e dominadas por um senhor maligno que os conduz para onde quer. E é uma vida de preocupação porque a pobre pessoa não sabe como será o amanhã, se ela estará viva ou não, se ele estará bem ou não. Então, o texto bíblico lá de Mateus 6, que nós vamos ler novamente daqui a pouco, nos estimula e nos ensina a ter nos passarinhos um exemplo de vida abundante, de paz e tranquilidade, baseado assim na certeza de que, assim como Deus cuida dos animais, que são frágeis e têm menos valor que nós, certamente Deus cuidará de cada um de nós. E então nós vimos 3 ensinos bíblicos a partir desse texto. O primeiro é que a ansiedade é pecado, o que parece normal e óbvio para alguns, mas não é óbvio para todos. Que em segundo lugar, a ansiedade revela egocentrismo e também a ansiedade é inútil. Nós vimos que a ansiedade é pecado, primeiro porque Deus diz para não estarmos ansiosos, e também ela é pecado porque ela revela idolatria, quando nós entregamos o governo e o controle de nossa vida a alguém ou alguma situação e não Deus. E quando nós damos essa liberdade à situação ou a alguém, nós estamos dando algo que apenas Deus deveria ter em relação à nossa vida. Eu disse também que é um ato egocêntrico, porque o preocupado, o ansioso, ele está olhando para si, para o próprio umbigo, para os seus problemas, e quando Jesus diz para olhar para fora, olhar as aves dos céus, sustentadas e cuidadas pelo próprio Deus. E por último, é inútil, porque é inútil. Simplesmente, você pode se queimar por dentro de preocupação, nunca vai se resolver nada. Se você perdeu então essa primeira palavra na semana passada, acesse o canal no YouTube, está lá gravado. Se você conhece alguém muito ansioso, mande essas mensagens para essa pessoa, com certeza Deus tem algo especial para todas elas. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do 25. Eu já foquei nos versículos 25 a 27. Hoje eu quero focar do 28 a 32. Mas mesmo assim, eu vou ler novamente todo o texto. Mateus 6, a partir do 25, que diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas,
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor Deus, mais uma vez elevamos as nossas vozes a Ti e os nossos pensamentos e queremos pedir que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração e nos dê, ó Deus, o alimento espiritual que vem de Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no fundo, ninguém gosta de ser ansioso. O ansioso, ele sofre, e sofre de verdade. Juntamente com ele sofre a família, sofre os amigos de trabalho, porque todos são prejudicados por essa preocupação excessiva. Parece que a ansiedade vai matando a pessoa pouco a pouco e rouba a sua força, rouba a sua energia, chega a matar até mesmo os seus sonhos e enfraquece a própria fé, ao tirar a confiança que ele deveria colocar em Deus. Chega até mesmo ao ponto, como eu mencionei na semana passada, de minar até mesmo a saúde do indivíduo, trazendo para o seu corpo doenças incontáveis. E empurra a pessoa a uma vida menos que cristã. Mesmo a pessoa sendo crente, ela se assemelha a pessoas que não conhecem a palavra. E disso nós vamos nos aprofundar já já. Quando nós estamos ansiosos, é porque nós estamos teimando em tomar as rédeas da nossa vida ou da situação em nossas próprias mãos, quando essas rédeas deveriam estar nas mãos do nosso Deus. E como eu comentei, isso é um pecado idólatra, porque algo que apenas Deus deveria fazer, nós estamos confiando a outra pessoa ou alguma outra situação, um domínio e um governo que apenas Deus deveria ter. Idolatria não é só você amar ou servir mais outra coisa do que a Deus, mas é você esperar de pessoas e situações também o que você só poderia e deveria esperar do nosso Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa de um medo de um amanhã que sabe-se lá Deus se vai acontecer ou não. E o mais triste e irônico de tudo é que ao se preocupar com o amanhã, isso não te ajuda em nada no hoje. Afinal de contas, você pensa no amanhã e isso rouba a sua energia hoje. Você se torna mais fraco hoje, mais preocupado hoje. E o pior de tudo é que se realmente algo vier a acontecer, você já está exausto, você já está cansado por se preocupar todo esse tempo. Mas se nada aconteceu, você sofreu à toa. Então, de qualquer forma, a preocupação e a ansiedade sempre serão um mau negócio. Hoje, eu quero continuar falando um pouquinho mais mal da ansiedade. Mas percebam, queridos, que no sermão passado, da semana passada, eu falei muito mal da ansiedade, mas eu não apontei direito a solução. E hoje eu quero falar um pouquinho mais mal da ansiedade, mas dar uma introdução a como vencer a ansiedade e a solução que nós temos na pessoa de Cristo. E nós vamos aprofundar essa solução no domingo que vem, se assim Deus permitir. Observem aí a sua Bíblia, os versículos 28 e 29. Eles dizem: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Antes, nos versículos anteriores, Jesus nos diz para observarmos os pássaros, para que tiremos assim os olhos de nós mesmos, dos nossos problemas, do nosso próprio umbigo, e olhar em volta e ver o agir de Deus. E agora, no mesmo sentido, usando praticamente as mesmas palavras, ele vai dizer para contemplarmos e observarmos plantas. Seres que não andam, seres que não se movem, né, comparativamente falando aos animais, ok? Elas crescem,
mas você não consegue reparar a planta crescendo da mesma forma que você vê um animal se movendo ou uma ave voando. E aqui ele vai nos mostrar e apresentar o cuidado de Deus até mesmo sobre a erva do campo. Eu disse também que os pássaros, eles lutam, sim, pela sua própria vida. Eles espantam os predadores, constroem seus ninhos, cuidam de seus filhotes. Eles vão à luta, eles não ficam esperando Deus descer e alimentá-los. Mas quando nós olhamos para a planta, ela tem uma vida até mesmo mais simplificada e mais inerte e mais vulnerável do que as aves. Se você tenta correr atrás de um pássaro, ele vai fugir, ele vai escapar, ele não quer ser pego. Mas se você pegar um machado ou uma motosserra, ir até uma árvore, uma planta e disser para a planta, eu vou te cortar, ela não vai correr, ela vai ficar ali. Ela tem vida em si, mas a vida dela é muito mais delicada, muito mais vulnerável e sensível. E Deus está dizendo, olha, até mesmo desses seres, eu cuido. E Deus não cuida simplesmente desses seres, as plantas, mas muito mais do que isso, as veste de uma forma belíssima. De forma até mesmo que nem Salomão se vestiu em todo o seu esplendor. E aqui cabe uma observação importante, um parêntese aqui, não é? Embora Deus cuide e vista a planta com tanta beleza e carinho, isso não impede que em algum momento ela seja cortada ou queimada ou danificada. Meus irmãos, embora Deus cuide de cada um de nós, nos proteja, muitas e muitas vezes Ele não impede nem as aflições, nem os apertos, nem os problemas. Não se engane e não se confunda. Não estar ansioso ou não ter ansiedade não é sinônimo de ausência de problemas. Fulano de tal não é ansioso porque ele não tem problemas. Não, uma coisa não tem nada a ver com o outro. Estar livre de ansiedade não é estar livre de problemas. Não ser ansioso significa você responder confiantemente em meio às aflições. Você não estar preocupado significa você responder de forma bíblica durante as tempestades e os problemas. Observe, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. Se a ansiedade é pecado e Ele mesmo nos ensina a não estarmos preocupados, Ele mesmo nunca ficou preocupado. Mas não houve nenhuma pessoa como Jesus que tivesse tantos problemas. Ele nunca ficou ansioso, ele teve medo, com certeza. Angustiado, é o que nós vemos lá no Getsemane, mas ansioso, não. Você pode viver uma vida sem ansiedade. Você pode viver, sim, em Jesus Cristo, uma vida sem preocupação, mas as batalhas, as aflições, os desertos e as fornalhas, eles virão. Com certeza, como nós vemos na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E esses versículos nos levam à nossa primeira lição, que é que a ansiedade é incredulidade. Ela é incredulidade. Porque a partir da observação dessas ervas do campo, das plantas, das flores, que são imóveis e não tem como se defender, mas mesmo assim, Deus cuida. No verso 30, ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Pequena fé. E olha que Jesus não está conversando com pagãos. Ele não está conversando com romanos, estrangeiros, pessoas que desconhecem da palavra de Deus. Ele está conversando com os discípulos, não é? E por isso que ele não diz homens de nenhuma fé. Ele não diz gente de fé alguma, pessoas que não têm fé. Mas ele diz homens de pequena fé. Você que é crente, então, você é uma pessoa que conhece da palavra,
conhece do poder de Deus, das histórias, dos milagres, dos feitos de Deus, mas quando se preocupa, passa de forma prática a negar toda essa história que você conhece. De forma prática, você passa a negar esse poder, essa sabedoria e o amor de Deus. O crente ansioso é praticamente uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé e é uma incoerência total você pregar a fé em Jesus Cristo e num Deus poderoso e onisciente e viver ansioso. O versículo prova, assim, que a preocupação é um problema de fé mirrada. A ansiedade é um problema de fé fraca, uma fé pequena. E o autor John Piper, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: Jesus diz que a raiz da ansiedade é uma fé insuficiente na graça futura do nosso Pai. Quando a incredulidade toma conta do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A razão que causa a ansiedade é a falta de confiança em tudo quanto Deus promete ser para nós em Cristo. Ora, se a preocupação, então, está ligada, conectada à incredulidade, já temos aqui uma luz no fim do túnel. O início da conversa da solução. E a solução para isso é crer, é a fé. Crer em Deus, crer no seu poder, crer na sua bondade, crer na sua existência e crer nas suas promessas. Promessas de vida eterna, de vida abundante, de uma vida onde Ele supre as nossas necessidades. A solução não está em uma solução momentânea que vai te dar tranquilidade enquanto o efeito durar. E depois que o efeito passa, a ansiedade volta porque o seu coração não foi modificado. Mas, poxa vida, pastor, como eu posso crer para matar assim a minha ansiedade se justamente a minha fé é pequena? Como que eu vou solucionar isso? Porque a minha fé sim é fraca e mirrada. E a resposta para isso está em uma das falas dos discípulos em Lucas 17:5. E lá no texto, em Lucas 17, versículo 5, nós lemos: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Essa é a oração certeira. Essa é a oração que vai direto ao ponto vital da preocupação. Não é: Senhor, me tira a preocupação. Ok, você pode orar assim, mas muito mais profundo é: Senhor, aumenta a minha fé. Diante de todos esses ensinamentos de Jesus Cristo, os discípulos colocaram a mão na cabeça, outros talvez no coração, e se notaram incrédulos. Se notaram com uma fé muito pequena e clamaram por ajuda ao Messias. E eles confessaram que precisavam de uma ajuda espiritual, eles precisavam de uma fé maior. Com isso, meu irmão, com isso, minha irmã, pare de ficar justificando a sua ansiedade. Pare de ficar dando nomes bonitos, diagnósticos, siglas e confesse o seu pecado da ansiedade. E peça não para que Ele te cure, não peça para que Ele te liberte, mas principalmente peça para que Ele aumente a sua fé. Para que você tenha um coração cheio de fé, uma fé aumentada, grande, forte. Para que assim você seja um homem de fé, uma mulher de fé. Irmãos, se é uma questão de fé, então há esperança em relação à sua ansiedade e preocupação. Sabe por quê? Porque Efésios 2:8 diz que a fé vem de Deus. Nós temos esperança porque em 1 Coríntios 12:9 diz que a fé é dom de Deus. E é Ele quem dá a fé. E mais, 2 Tessalonicenses 1:3 diz o seguinte, e esse texto vale a pena os irmãos observarem e acompanharem. 2 Tessalonicenses 1:3.
2 Tessalonicenses 1:3. Marca isso na sua Bíblia, grava, imprime, põe na geladeira, porque ele diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. A fé pode crescer. A fé pode ser aumentada, ela pode ser fortalecida, ela pode ser amadurecida. Nem que Deus utilize das aflições e dos problemas para a hipertrofia muscular da sua fé. Isso é para que você tenha uma fé forte, firme. E conforme a sua fé vai aumentando, conforme a sua fé em Deus vai se fortalecendo, a sua ansiedade vai diminuindo. Nenhum ansiolítico é tão poderoso do que isso. Nenhuma terapia é mais eficaz do que a fé que Deus nos dá na pessoa de Jesus Cristo. A sua fé anda fraca, a sua fé está capenga, xoxa, débil. Peça a Deus. Peça mais fé a Deus e Ele, como um Pai generoso, te dará isso. Em segundo lugar, meus irmãos, a ansiedade é coisa de pagão. A ansiedade é coisa de quem não conhece a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, como eu já mencionei isso na semana passada, todos nós, 100% de nós, inclusive o pastor, todos nós lidamos em alguma medida com a ansiedade. É algo que todos os dias nós precisamos trabalhar na nossa mente e no nosso coração. E é coisa de pagão. 31 e 32 diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus está nos fazendo uma observação seríssima, seríssima. A ansiedade nos torna menos que cristãos, porque ela é incompatível com a fé cristã, mas ela é muito compatível com o agir dos pagãos. Sabe por quê? Nessa época, quando Jesus dá esse ensinamento, o mundo romano era um mundo muito ansioso, né, espiritualmente falando. Porque todo homem, toda mulher, no mundo romano, no mundo fora do judaísmo, vivia uma tensão de: será que a minha divindade, será que o meu Deus está de bem comigo? Isso porque os deuses dependiam das ofertas das pessoas, dependiam, o seu bem-estar dependia da alimentação e das ofertas, do serviço deles. E se caso esse Deus não fosse, não aceitasse a oferta, ele poderia punir o indivíduo. Então essa tensão era comum. Poxa, será que esse Deus vai me abençoar? Será que ele vai aceitar essa oferta que eu entreguei? Será que ele vai se agradar? Será que ele foi com a minha cara? O mundo romano, o mundo grego tinha essa teologia do Kiko do Chaves. Lembra do Kiko? Quando ele ficava meio bravo, meio chateado, ele inflava a bochecha e dizia: você não foi com a minha cara? E essa era a pergunta que os pagãos faziam: será que esse Deus foi com a minha cara? Porque se esse Deus, esse falso Deus, esse ídolo, não se agradasse do indivíduo, ele estaria perdido. Isso era o que passava na cabeça das pessoas. A ansiedade não é cristã. E se nós vivermos assim, nós passamos a viver um nível de vida inferior aos animais, porque os animais não se preocupam, um nível de vida inferior às plantas, porque as plantas não se preocupam, e um nível de vida inferior aos pagãos. E nós nos assemelhamos até mesmo a eles. O crente, ele é chamado a descansar. O crente, ele descansa, ele tem a capacidade e a graça e a força de descansar, porque ele tem algo que os incrédulos não têm: Jesus Cristo. Se nós fazemos, entre aspas, uso disso, aí é outra coisa. Mas nós temos à nossa disposição. Agora, uma pergunta que surge é: como o fato de termos Jesus Cristo
acalma o meu coração. Como isso se relaciona com o fato de eu ter um monte de problemas e lutas, e Jesus vai acalmar a minha alma e o meu espírito. Pelo que nós lemos em Romanos 8, 31 e 32. E o texto nos diz, e é um texto que eu li hoje pela manhã: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aqui, novamente, Jesus vai argumentar do maior para o menor. O que isso significa? O que Jesus está dizendo, e Paulo também, ele usa desse artifício, meus irmãos, se Deus já entregou Jesus Cristo, se Deus já entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos redimir, para nos lavar dos pecados e para nos salvar do inferno, o que dizer de todas as demais coisas? Isso é, Ele já nos deu a salvação, cujo valor é inestimável. Ele não dará o restante, que tem um valor muito inferior? Se Ele já te deu a salvação, Ele não vai te dar o tratamento? Se Ele já te deu o Filho unigênito, Ele não te dará roupas? Se Ele já entregou o próprio Filho para a tua salvação, Ele não te dará abrigo, medicamentos, companhia, comida, sustento, casa, relacionamento? O mais difícil e o mais caro já foi. Você já recebeu tudo isso. O restante, aí ficou fácil, não é? Mas irmãos, os pagãos, os incrédulos, os que não entregaram a vida a Jesus Cristo ainda, não têm a Cristo e, portanto, não têm essa mesma esperança e não têm a capacidade de terem essa mesma tranquilidade. Em terceiro lugar e último, a ansiedade é ignorar o conhecimento de Deus. É ignorar o conhecimento de Deus. O versículo 32, parte B, diz: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui, Jesus chama a atenção para o saber de Deus, para o conhecimento de Deus. Isso é, para o fato de que Deus saber que nós precisamos de proteção, saúde, dinheiro, casa, boleto pago. Ele sabe de tudo isso, não é? Isso parece óbvio, mas na crise da ansiedade, na crise da preocupação, nós agimos como se Deus não soubesse. É ou não é? Nós passamos a agir como se Deus fosse um desavisado, né? Alguém que talvez aí precisa de dar um toque nele, uma orientaçãozinha, porque será mesmo que ele sabe? Provérbios 10, 26 diz o seguinte: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o envia. Aqui, esse provérbio descreve a dor de cabeça que é confiar num preguiçoso. E a confusão e a falta de confiança e segurança que gera quando você trabalha com alguém que é incompetente, com alguém que não sabe desenvolver o trabalho, alguém que não sabe desenvolver o serviço. E de certa forma, a preocupação nos leva a agir assim com Deus, como se Deus fosse um irresponsável, como se Deus fosse um incompetente, como se Deus nada soubesse. E aí nós ficamos ansiosos, como se Deus fosse um inexperiente que de vez em quando precisa de um toque, de vez em quando precisa de uma ajudinha, de vez em quando precisa de um lembrete, uma mãozinha. Porque senão, ele, né, se não der um empurrãozinho, se não ficar em cima de olho, se não der uma pressionada, ele não faz. Né? Será que ele vai dar conta? Aí nós ficamos igual os pagãos, que ficavam naquela época. Será que Deus vai dar conta dessa situação? Será que ele tem expertise nisso? Será que ele tem know-how suficiente para trazer a solução que eu tanto desejo? Colocando assim, né, dessa forma, parece meio ridículo da nossa parte, mas de fato é ridículo.
e nós agimos assim. Talvez você não use dessas expressões, talvez você não fale dessa forma, mas o seu agir diz isso. Queridos, Deus é um Pai amoroso, é um Pai poderoso e eterno que conhece as nossas necessidades. E Ele conhece as nossas necessidades e conhece a sua necessidade melhor do que você. Muito melhor. Às vezes você acha que precisa de algo e Deus sabe que você não precisa daquilo. Tanto é que o Salmo 139:4 nos diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus sabe. Você nem pediu, Ele já sabe. Você nem falou, Ele já sabe. Você nem pronunciou, nem verbalizou, Ele sabe. Ele é onisciente. E mais, Ele não só sabe, como muitas e muitas e muitas vezes, Ele fica feliz em atender as nossas orações. É o que nos mostra Lucas 11:11, quando diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir? Deus, Ele tem felicidade em nos presentear, em ir muitas vezes além do necessário. Irmãos, todos nós que somos pais, principalmente você vai recordar disso quando o seu filho era bem pequenininho. Eles olham para nós como se nós fôssemos a fonte de toda a força, toda a confiança, e nós tivéssemos todas as respostas para os problemas nos quais eles se metem diariamente, não é? Isso porque nós somos falhos, e eles olham para nós assim. Mesmo nós, adultos, sabendo que somos falhos, imperfeitos e pecadores. Igreja, todos nós agora, precisamos olhar para o nosso Deus com o mesmo olhar de uma criança para o seu pai e para sua mãe. Olhos de esperança, olhos de segurança, porque dele vem a resposta, o conforto, o carinho. E se nós, pais, muitas vezes, apesar dos nossos pecados e erros, temos a capacidade, sim, de suprir as necessidades básicas dos nossos filhos, quanto mais Deus, Ele, além de saber todas essas coisas, Ele pode. E Ele pode infinitamente mais do que nós possamos imaginar ou até mesmo pedir. É nele onde nós vivemos. É em Deus que nós existimos. Ele nos criou e é Ele quem mantém a nossa vida, nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. E quando nós alimentamos os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, com essas verdades de que Deus sabe das nossas necessidades, a paz de Deus passa a tomar conta do nosso coração. O apóstolo Paulo, ao encerrar o texto de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou a sua ansiedade tem revelado que a sua fé ainda está fraca? Se essa é a sua situação hoje, peça a Deus. Peça perdão pelo seu pecado. E saiba, na certeza de sua ressurreição, que como a nossa fé é verdadeira, o que você pedir em nome de Jesus, principalmente a fé, Ele dará. Creia em Deus de todo o coração. Deixe para trás, de lado, a sua incredulidade e peça que Ele fortaleça a sua fé, porque Ele, como um Pai amoroso e misericordioso, que conhece as suas necessidades, responderá positivamente, porque Ele sabe que a fé, talvez hoje, seja a sua maior necessidade. Amém?